Olá a você que está aqui conosco, nos acompanhando no canal do YouTube, nossa classe jovem virtual da Igreja do Marco. Meu nome é Cláudio Almeida e estamos aqui para compartilhar a lição de Escola Sabatina do livro de Levíticos. Aqui está a nossa lição e nós já estamos na lição de número 7. E para essa lição nós temos convidados especiais, ok? Não vamos apresentar aqui. Se apresente, por favor, quem você é. Olá, meu nome é Rebeca, eu faço parte do Ministério Jovem do Marco e eu fui convidada para estar mais uma vez aqui, comentando essa lição. Muito bem. E hoje nós temos dois convidados muito mais que especiais. Aqui lá, meu lado esquerdo, está aqui esse nobre rapaz. Se apresente, por favor. Meu nome é Vinícius, sou distrital jovem do Distrito do Marco 2 e estou estabelecido na Igreja do Marco 3, que é o nosso Ministério Jovem Quírios lá. E a gente está muito feliz em trabalhar e por ser convidado aqui nesse comentário da lição. Muito bem. O Marco 2 inclui quais igrejas, Vinícius? Marco 3? Marco 3, Marco 6, Marco 2 e Centro Nipônico e Marco 5. Muito bem, muito bem. E aqui do lado do Gustavo Vinícius, essa moça muito bonita. Meu nome é Emily e eu sou da Igreja do Marco 3 também, lá atuo no Ministério Jovem, como diretora associada no Ministério Quírios. E também o elogio foi porque ele é meu pai, então, por isso o elogio. Não era para dar o spoiler, ia dar só depois. Depois eu falo para vocês mais uma coisa, algo especial do nosso convidado, mas por hora nós vamos fazer uma oração para a gente começar a lição, ok? Gustavo Vinícius, ora para nós iniciarmos o estudo da lição. Querido Deus, Senhor Pai, estamos aqui em Tua presença e agora iremos recapitular um pouco da lição, compreender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou bem claro na Bíblia e que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para cada pessoa que também está observando e vendo esse vídeo, que o Senhor possa estar, que o Teu Santo Espírito possa estar guiando cada um de nós, Senhor. É isso que eu te peço, no nome do Senhor amado Jesus. Amém. 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 Muito bem. Muito bem. A lição número 7 tem o título Ministério e está baseado no capítulo 8 de Levíticos. Pegue a sua Bíblia, capítulo 8 de Levíticos. Ok, vou pegar aqui a minha Bíblia, que está aqui. Como você sabe, eu tiro de vez em quando o óculos para poder ler. Levíticos, capítulo 8. Vamos ler apenas 2 versos de Levíticos 8 nesse momento. Ok? O verso 1, na verdade, do 1 ao 3. 3 versos, vamos ler de Levíticos. Ok? Rebeca, leia para nós, na sua Bíblia aí. Dá para ler aí? Sim. Não. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos de pães sem fermento, e reúna toda a congregação na porta da tenda do encontro, à porta da tenda do encontro. Muito bem. Aqui, Levíticos 8 começa com o chamado de Arão e seus filhos para o ministério. E aqui a gente tem na nossa tirinha uma lista. Às vezes a gente faz essa lista, não é? Na igreja, faz essa lista para saber do que o jovem, o que o adulto, especialmente o diretor missionário, o que a pessoa quer se envolver. Tem várias coisas aqui. Eu quero fazer visitação, quero cantar, o que demais? Quer pregar, não é isso? Deve pregar, orar, outros. E aí a pessoa está pensando aqui. Segundo aqui a ideia de Levíticos, Deus escolhe pessoas, escolheu Arão e os seus filhos. Mas a lição de domingo diz assim, que todos nós podemos ou somos envolvidos. Como é que é essa questão? Não é só Arão, não é só os levitas que são envolvidos, foram só eles chamados, porque Arão e os seus filhos foram chamados, eram da tribo de Levi. Não eram só eles que deveriam ser envolvidos ou todos nós? Como é que é isso aí, Emily? Todos nós envolvidos na missão. O que você diz aí? Bom, a lição de domingo, ela vem falar muito sobre isso, né, sobre o ministério, e a lição fala justamente isso, que são chamados desde crianças até jovens e idosos, e para sermos ativos, porque a inatividade ela não combina com a obra de Cristo. Então, Cristo nos convida a ser ativos, e por causa da cruz, né, a gente realmente consegue
participar disso, ter participação na obra de Cristo. Muito bem. E aqui a lição ainda diz que o sacerdote era responsável pela adoração, pela oração, por ensinar a palavra de Deus, ok? Mas diz aqui também que esse ministério teve um ponto, esse chamado teve um ponto, assim, de mudança, que aí envolve todo mundo. Qual foi esse ponto de mudança, Vinícius? Bem, interessante que quando fala o papel de sacerdotes, eram responsáveis por liderar a adoração, a gente tem um papel do pastor. O pastor ele tem esse papel de liderar, que hoje em dia a gente conhece. Antigamente era os sacerdotes, e hoje em dia a gente tem o pastor, que ele conduz a comunidade. E é interessante que aqui na minha tradução da lição, no caso a versão internacional, fala: reúna toda a comunidade à entrada da tenda ao encontro. O senhor pode só ler aqui essa mesmo versículo 3? Só me confirme aí. O que está escrito no verso 3? Reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então, interessante que a gente tem um sinônimo, né? Congregação e comunidade. Mas, de certa forma, a comunidade ela tem a ver com união e união entre os membros. Então, o pastor ele tem esse papel de liderar essa comunidade e fazer que essa comunidade ela esteja ativa. Como foi que a Emily falou, que essa comunidade esteja ativa trabalhando no ministério, visitando, cantando, pregando, que tudo isso é uma oportunidade de aperfeiçoar os talentos e os dons que Deus ali nos dá. E Rebeca, e o chamado, parece que aí nesse texto está dizendo que também os jovens são chamados ao trabalho de Deus, não é? Os jovens são chamados, com certeza. Uma coisa que eu achei bem interessante sobre essa lição, que eu, se eu não me engano, menciono na lição de segunda, é que Paulo escreveu isso como um chamado não só para os jovens ou não só para os velhos adultos. Ele escreveu isso como um chamado para todos. Se a gente parar para pensar, cada um tem as nossas áreas de atuação, a gente tem nossos âmbitos de convivência. E é outra coisa que eu achei muito interessante na lição de domingo, que ele fala: a igreja local deve ser efetiva e atuante não só dentro da igreja, mas na comunidade. E, querendo ou não, existem alguns círculos sociais que os adultos não têm tanta facilidade de se comunicar, de entrar. E aí entra o papel dos jovens. Cada um tem a sua área de atuação, não porque está limitado, mas porque a gente pode alcançar de forma mais eficiente as pessoas que se encontram em determinada situação. Interessante que Levíticos 8, ele comenta como é que deveria ser feita essa consagração de Arão e os seus filhos. Hoje, a consagração ou a separação para o ministério, por exemplo, o ministério jovem faz a investidura, não é isso? Tem investido no ministério jovem. Para líder de jovens normal da igreja local, é a comissão que define. Para o ancianato, faz uma espécie de chamada de ordenação. E aqui a lição de segunda fala de como deveria ser feito isso. Matava um animal, colocava sangue aonde? Você lembra? Qual era a parte do corpo de Arão? Colocava onde? No ouvido, onde mais? Lembra? No ouvido. No polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Ok? O que isso significava? O que significava colocar na orelha? Você lembra? Significava que era necessário que eles ouvissem, né, todos os direcionamentos do Senhor. Então, por isso que tinha essa consagração da orelha. Tudo que eles fossem ouvir, mas que eles precisavam atentamente ouvir o chamado do Senhor, as instruções de Deus. E o dedo da mão direita? Eu sei, Diga. do dedo da mão direita. Seria o quiz da lição. Vale Assim, um bis. Contra a parede agora, responda. Responda. Para fazer o que significa que o ungido precisa fazer o que é correto perante o Senhor. A do ouvido é ouvir e a da mão é fazer, o realizar. E o pé? O pé é interessante que significa ir contra a cultura. E tudo isso de maneira que apontasse para Jesus. Interessante que mesmo que fosse contra tudo aquilo que chama a palavra certa. Acho que o que a sociedade dizia ser correto na época. Isso mesmo, tudo que a sociedade colocasse, olha, é isso que deve fazer, mas mesmo assim deveria seguir os princípios que Deus apontava.
É literalmente andar na contramão que a gente tem atualmente. Eu me lembrei da nossa meditação de jovens desse ano, que é, qual é o nome? Inverso. E contra. Então, no pé era ir contra, quem sabe, o que a sociedade pensa, o que o mundo pensa, etc. Agora, a gente vai seguir um pouco mais. Agora é o seguinte, na lição, acho que terça-feira, é sobre o humano. Como agora, o que vocês dizem para o jovem que está nos ouvindo, nos vendo agora, como você pode encontrar o seu espaço na igreja? Ou diríamos assim, como você deve encontrar os seus dons? Porque você vai dizer, não, mas a igreja tem várias possibilidades, mas como é que o jovem pode encontrar o seu lugar, o seu espaço? Porque, às vezes, o jovem não é convidado, não tem o convite formal de fazer um trabalho na igreja. E aí o jovem acaba ficando meio perdido sem saber para onde ir. Então, como o jovem deve descobrir os seus dons ou o seu caminho de serviço a Deus? Na lição de terça-feira. Começa aí, Emily. Bom, eu acredito que, como a lição fala, nós precisamos testar. E principalmente ser ativos, estar disposto a ir colocar à disposição do diretor do ministério e testando vários ministérios. Eu lembro que eu fui por 6 anos do Ministério dos Desbravadores, mas uma coisa que a lição falou, especialmente os ministérios pelos quais você tem paixão. E eu não tinha toda essa paixão nos desbravadores. Quando eu encontrei o Ministério Jovem, comecei a trabalhar, eu descobri a minha paixão, de realmente ser algo assim, que é apaixonante trabalhar nisso. E você vai descobrir isso, sabe? Mesmo que você acredite que não, mas cada vez que você for testando, você vai ver. E até a lição fala, né, que pessoas vão falar por meio do Espírito Santo com você, vão indicar você, vão começar a observar, mas você tem que estar disposto. Então, primeiro é experimentar vários ministérios. E você, Vinícius, qual é a sua dica? Você como líder jovem, o jovem hoje quer trabalhar, mas não sabe aonde. O que fazer? A primeira coisa que a gente deve fazer é se colocar à disposição. Às vezes a gente tem diversas oportunidades, convites que as pessoas chamam e às vezes por outras coisas a gente acaba negando, com medo às vezes de fazer coisa errada ou de não saber o que fazer. Mas a gente sabe que quando a gente aceita as oportunidades, é porque Deus ali tem um chamado. Talvez você faça uma coisa bem simples, mas esse é o seu chamado. Então a gente precisa se colocar à disposição e aceitar as oportunidades que Deus ali tem para cada um de nós. Então, como eu falei, aceitar o chamado, se colocar à disposição. E interessante é como a Emily falou, da gente aceitar todas as oportunidades. Tem diversos ministérios, desbravadores, ministério jovem, adolescente, diversos mesmo. Aí, às vezes, talvez você não tenha tanta vontade, assim, ou paixão, mas em um momento da sua vida você vai saber aquele ministério que tenha mais a sua paixão. Mas mesmo que se você esteja no ministério que você não esteja tão apaixonado, trabalhe mesmo assim, porque às vezes Deus ele molda o seu coração para que você acabe se apaixonando e se torne um líder futuramente. Eu acho que esse é o papel que a gente deve fazer perante ao ministério. E é isso, faça o seu melhor no ministério que você está. Entendi. A Emily aqui falou, que eu falei uma lição passada, que o nosso líder, pastor Luiz, falou assim, faça o seu melhor com o que você tem, para quando você tiver melhor recurso, faça melhor o que você já fez. É mais ou menos assim que ele fala. Rebeca, e agora, o jovem, como os jovens devem se envolver? Já foi experiência, aproveitar as oportunidades, o que mais ele vai fazer? Sinceramente, eles falaram tudo, porque a gente tem que estar disposto a participar daquilo e tem que tentar. E mais importante, temos que estar abertos verdadeiramente de coração. E é aquela questão, eu tive uma experiência muito similar com a da Emily. Eu participei durante muito tempo do Clube de Desbravadores e não encontrei meu coração. Talvez porque eu espiritualmente não estava tão disposta como eu estou agora, mas nos jovens eu encontrei mais essa questão de envolvimento. E são vários fatores que influenciam para isso. Os dons que são utilizados são em áreas diferentes. A questão do evangelismo é feita de maneira diferente. Às vezes nosso perfil não é para tal coisa, mas para outra coisa já se encaixa muito bem. E o que eu gosto de correlacionar muito é a questão dos talentos. Todos nós, até quem acha que não tem, talvez esteja sentado aí em casa pensando, poxa, eu não tenho nenhum
tenho talento, não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pregar. Deus desenvolve. Deus nos ajuda a desenvolver talentos, seja na hora de falar, na hora de cantar. E mais do que isso, Ele nos abençoa. É a questão da parábola dos talentos. Algumas pessoas têm mais desenvoltura em certas coisas, outras têm mais dificuldade. Mas a ordem de Deus é tornar isso frutificar, para que isso possa se tornar bênção na vida de outras pessoas e vai se tornar bênção na sua. Acho que a tua ideia, Rebeca, combina com a do Vinícius. Se está disposto, Deus capacita, né? Eu costumo dizer, jovem, que Deus não chama os desocupados. Deus chama quem está ocupado. Todos nós temos nossa ocupação. Estuda, trabalha, a gente fica sufocado de tanta coisa para fazer. E Deus vai dando um jeito de a gente poder fazer tudo. Amós estava cuidando de bois. Mateus estava lá na coletoria de impostos. O Pedro, o Tiago e o João estavam pescando. Todos sempre chamam o pessoal que está ocupado. O rei Davi, o próprio, que foi chamado para um ofício muito grande, era pastor de ovelhas, ele tinha sua ocupação. Tinha ocupação. E olha só o que diz, a Rebeca já comentou um pouco da lição de quarta-feira, muito hipertexto, porque tem jovem que diz assim, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pregar, não sei visitar, não sei dar estudo bíblico, não sei nada. Mas aí a lição comenta, precisa se envolver. E aí tem uma frase, Vinícius, aqui, lá embaixo, no momento do hipertexto, diz assim, uma frase interessante. Eu já vi essa frase de outra maneira, mas olha o que diz aqui. Espectadores por excelência, em breve se tornam críticos por excelência. Quer dizer, aqueles que ficam só olhando, daqui a pouco vão ficar só criticando. Eles se tornam obesos, né? Espirituais. Obesos espirituais. Não é? Esse é o famoso irmão esquenta-banco. Espírito. Não que, assim, eu acho... quando eu ouvi da primeira vez, eu achei, meu Deus, que absurdo. Até eu perceber que eu me enquadrava nessa situação. Eu não necessariamente preciso estar passando uma lição. Eu posso estar só comentando, fazendo um comentário. Eu não necessariamente posso estar fazendo serviço de cântico, mas eu posso estar recepcionando, dando um brindezinho. São pequenas coisas que a gente pode fazer para se tornar parte do ministério. Aquela situação, seja fiel no pouco, sobre muitos colocarei. É interessante que às vezes a gente se vê, né, e conhece algumas pessoas que criticam demais, assim. Às vezes até quando uma pessoa vai pregar lá na igreja e olha assim, de novo aquele irmão vai pregar, ou de novo não emprega bem, ou vai cantar a mesma música, e a gente pensa assim que essas pessoas que criticam mais são as que menos fazem. E acho interessante uma parte que na igreja tem uma irmã que ela se preocupa de dar água para os pregadores. Tem um pregador que ele vai lá fazer a mensagem e ela se preocupa em lavar o copo, pegar o copo e colocar lá próximo onde o pregador vai pregar. E ela se preocupa com isso. E interessante que esse é o ministério dela. A gente pensa que é só cantar ou pregar ou de estar lá na frente na igreja, mas não. Muitas vezes o ministério ele não precisa ser visto totalmente. Às vezes a gente trabalha nos bastidores. E Deus ele usa de tal forma, se você está lá na frente, ou se você está na recepção, ou se você está levando uma água, ou se você está carregando uma água para as pessoas beberem na igreja, ou se você está limpando a igreja, tudo isso é um ministério para a obra de Deus. Então a gente não deve taxar o que é melhor, o que não é ministério e o que não é plano de Deus. Eu acho que Deus ele usa qualquer um de nós para a obra dele. Agora, interessante, a obra adventista do sétimo dia começou só com pessoas idosas, sim ou não? Não. Não? Não. Vocês conhecem um pouco da história da igreja adventista? Sim. Quantos anos tinha a Ellen White? 17. Nossa, ela era muito nova. 17. Quantos Tiago White? 21. John Andrews? Ah, não lembro. Por aí? Acho que era por aí também. Era- 17, 20. A igreja adventista surgiu com jovens. Com jovens. E tem um detalhe interessante, que não tinha logo no início, pastor, não havia organização, não tinha pastores pagos. A própria liderança local cuidava da igreja. E aí acontece assim, o que acontece, tem igrejas aqui na Associação Norte do Pará, na AMPA, que o distrito tem 10, 15 igrejas, o pastor vai só de vez em quando, e a pessoa reclama, tem pessoas assim que só depende do pastor, se o pastor não tiver, não faz nada. Mas essa ausência do pastor é uma oportunidade de desenvolver os dons, porque se o pastor fizer tudo,
É oportunidade. Agora eu queria ler um texto com vocês, já estamos já caminhando para o final, é Levítico capítulo 8. Ainda é 8, claro, que é o nosso texto. Verso 33. Depois que eles eram separados, ungidos, Arão, toda aquela cerimônia, Arão e os seus filhos, olha o que acontecia aqui, o verso 33 até o verso, 33 até o 36. Lê para nós, Emily, por gentileza. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Verso 36, Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Qual é a lição que te tira disso aqui? É que nós precisamos de preparo também. Olha o que diz a lição lá embaixo, na parte azul. Lê para nós, Vinícius, dessa parte aí de baixo. Dedique Tempo. uma semana para Isso. se acertar com Jesus e lembre-se de que todo membro da igreja que exerce papel como sacerdote precisa fazer isso, não apenas você. Você percebe, nós precisamos de consagração, de preparo. Deus nos escolheu. Amém? Amém. Amém. Mas precisamos de preparo, de comunhão com Deus. Precisamos estar ligados com Deus para que Deus nos transforme para que possa ser usado por Ele. E interessante que a igreja adventista, ela tem esse papel importante de treinar, né? A gente tem um cartão de líder jovem, a gente tem todos os requisitos para fazer que você consiga estar capacitado para liderar um ministério jovem. A gente tem o Reavivados, tem a lição da Escola Sabatina, que isso vai fortalecer a sua comunhão para que você consiga também lidar com as diversidades que a gente tem todos os dias, dificuldades também, e que a gente possa realmente se fortalecer na palavra de Deus. Muito bem. Aproveitando o Vinícius está falando aqui, Vinícius, estamos concluindo, Vinícius. A gente sempre conclui aqui a nossa classe com a pergunta, a lição da lição. O que você aprendeu com essa lição 7 de Levi sobre ministério? Bem, a parte que a lição ela deixa bem enfatizada é que o ministério ele é uma oportunidade de você usar seus talentos e seus dons. Agora você precisa se colocar disposto a atuar nesse ministério. Bem, e o que eu preciso saber para saber qual é o meu ministério? Essa pergunta é interessante. Você não sabe às vezes. Às vezes você só tem que aceitar as oportunidades e com o tempo você vai saber qual é a sua paixão. E também, outra coisa interessante é que você precisa se capacitar e se consagrar. Como? Orando, fazendo treinamento, estudando a palavra. Tudo isso vai te ajudar a se capacitar cada vez mais na obra de Deus. Muito bem, muito obrigado, Vinícius, pela sua participação na sua lição de hoje. Rebeca, a lição da lição, Rebeca. A lição da lição. Para mim, nós temos várias áreas de atuação e vários talentos, mas o mais fundamental para a gente poder participar, verdadeiramente se entregar, é estarmos dispostos a obedecer. Estarmos dispostos a ouvir a Deus. Muito obrigado, Rebeca, mais uma vez por sua participação aqui. Que Deus te abençoe. Emily. Obrigada. A lição da lição, Emily. Bom, a gente participou, no início de julho, do Mover do Espírito. E uma das coisas que o nosso departamental de jovens da União falou e ficou gravado na minha mente, e se encaixou perfeitamente nessa lição, é que nós temos apenas uma vida para servir, mas muitas para salvar. E esse é o chamado de Deus para nós. Amém. E o pastor da nossa União é o pastor Sóstenes, ok? Pastor Sóstenes. Isso. E aproveitando, também eu fui nesse programa Mover do Espírito, no mês de julho, e aí de lá, uma das pregações do pastor Sóstenes dizia assim, você foi acionado, você foi chamado. E eu coloquei aqui, você foi acionado, você foi chamado como agente do exército de Deus. Você vem? Sim ou não? Essa é a lição que eu tiro da lição. Deus nos chamou para o ministério. Talvez um local, uma situação em que somente eu possa pregar o evangelho. Uma situação, um lugar, na escola, faculdade, algum lugar. É algo que só eu posso fazer e que Deus me chamou. Você talvez tenha o seu ministério também. Deus chamou para alguma obra.
Você não foi batizado para ficar na igreja, apenas assistindo o culto. Deus quer usar você poderosamente. Talvez para salvar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Basta você se colocar à disposição de Deus, que Deus vai capacitá-lo. Você buscar a Deus, Deus vai lhe dar o poder do Espírito Santo e você vai ser um instrumento na mão de Deus para a salvação de almas. Que Deus te abençoe. Mas antes de a gente se despedir, nós vamos fazer uma oração. Rebeca, ora para nós, por gentileza. Vamos nos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Querido Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra, a tua mensagem. Queremos pedir que abençoe todas as pessoas que esse vídeo, que essa forma de comunicação alcançará, que possa alcançar o coração de quem é o teu alvo, de quem é o teu objetivo, e que as pessoas sejam receptivas para a tua palavra. Esteja com cada um, abençoe cada pessoa aqui, cada família representada, e que nós possamos cada vez mais nos entregarmos nossos dons para te servir. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.